Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Perguntando Teologia. Para você que não nos conhece ainda, Perguntando Teologia é um projeto com o intuito de responder as dúvidas que você que está nos ouvindo agora tem em relação à teologia no geral. Lembrando que nós disponibilizamos novos episódios todas as sextas-feiras. Meu nome é Lucas Alexandre e quem responde as nossas perguntas é o teólogo e professor na área do ensino bíblico, Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Lucas. É um prazer a gente estar entrando em mais uma conversa, poder responder a mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Maravilha, Tiago. Vamos para a pergunta então, que é a seguinte: como posso lidar com os pecados escravizadores? Mas antes de entrarmos na pergunta, Tiago, queria que você explicasse para a gente o que são esses pecados escravizadores. Lucas, a gente tem uma distinção entre pecar e viver no pecado. Nós sabemos que, como pessoas que vivem em um mundo caído, pessoas que têm a tendência ao pecado, como é o nosso caso, como é infelizmente o nosso caso, nós sabemos que nós pecamos e dizemos que é normal que pecadores pequem. O grande problema quando se trata de cristãos é o que nós podemos chamar de um andar no pecado ou de um viver no pecado. As escrituras sempre usam essa palavra de andar para falar de uma prática constante, de falar de uma prática que nós fazemos dela a nossa rotina, trazemos ela para a nossa vida. E isso é chamado de andar no pecado, ou de viver no pecado. E a prática do pecado, ela é sempre algo que o cristão deve buscar evitar. E quando acontece, o cristão deve buscar os meios que Deus disponibiliza para ele solucionar. Pedir perdão às pessoas ofendidas, sempre pedir perdão ao Senhor, buscar uma restauração no Senhor, confessar os seus pecados ao Senhor. Porém, o grande problema parece ser na vida em pecado, no viver no pecado. E viver no pecado não necessariamente é alguém que tem uma vida longe de Deus, mas é qualquer prática que nós temos que ela se torna constante e pecaminosa nas nossas vidas. É isso que nós dizemos de pecado escravizador. Pecado escravizador é aquilo que acontece quando o pecado não é mais um acidente, mas ele se torna uma constância nas nossas vidas, especialmente um determinado tipo de pecado. Eu estou sempre caindo naquele pecado, aquele pecado está cada vez mais fazendo parte da minha rotina e aquele pecado encontra um espaço de necessidade na minha vida. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso buscar aquilo. Isso é o que nós chamamos de viver na prática do pecado. E João nos diz na sua epístola, que existe um problema de incoerência muito grande quando nós dizemos que amamos a Deus e ao mesmo tempo vivemos na prática do pecado. Fala de João que quem vive na prática do pecado não conhece a Deus, não ama Deus, não tem um relacionamento com Deus. Por isso que nós devemos sempre buscar evitar esta constância no pecado, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo pecados diferentes. Eu estou me referindo aqui a quando nós temos essa constância em um mesmo tipo de pecado, não é? Porque o problema, Lucas, é o seguinte: o pecado, ele não apenas se apresenta para nós como uma deturpação daquilo que Deus cria, como uma deturpação do plano bom, perfeito e agradável de Deus, como também o pecado, ele nos destrói a partir das nossas individualidades. O pecado nos destrói a partir do nosso interior. Por isso, o pecado não apenas se apresenta como algo para nós praticarmos, para nós fazermos, para nós realizarmos, mas o pecado ele se apresenta também como algo que, na medida em que nós o praticamos, nós vamos nos deteriorando, nós vamos deixando de ser aquilo que Deus nos criou para ser. E aí nós passamos a ter prazer no pecado. Em determinado momento das nossas vidas, nós podemos olhar para uma prática pecaminosa e sentir repulsa por ela, sentir até nojo, olhar e falar: meu Deus, que horror, como alguém pode fazer isso? Mas conforme nós começamos a pecar e conforme nós começamos a nos envolver com determinado tipo de pecado e permitir que ele cresça nas nossas vidas, vai se tornando em nós não só uma constância da prática, mas também da satisfação, e nós passamos a ter prazer naquele pecado. Ou seja, o pecado ele se torna viciante, não porque ele é bom em si, mas porque ele tem essa capacidade de alterar a nossa faculdade de sentir prazer. Então nós passamos a sentir prazer naquilo que antes sentíamos nojo, naquilo que antes achávamos algo repugnante. Então é isso que nós chamamos de pecado viciante ou de pecado escravizador. Perfeito, Tiago. Uma vez que nós entendemos, o que são esses pecados escravizadores, como nós podemos lidar com eles então? A gente consegue partir para a resposta da pergunta em si, né? É claro que existem várias formas e depende muito de qual pecado nós estamos falando, mas eu vou
deixar aqui algumas sugestões gerais que eu acho que nós devemos observar sempre que nós estamos envolvidos em alguma situação assim. Primeiro, a gente precisa buscar ajuda, precisamos buscar ajuda. Acho que uma das mentiras que Satanás mais conta pra gente é que nós conseguimos lidar com isso na hora que nós quisermos, né? A gente fica acreditando assim, não, na hora que eu quiser mesmo, na hora que eu tiver afim mesmo, então eu consigo lidar com isso, eu consigo vencer esse pecado. Primeiro, isso não é verdade, né? Se isso fosse verdade, a gente simplesmente venceria e pronto. Mas nós ficamos amarrados no pecado enquanto acreditamos que sair dele é simplesmente uma questão de opção. Mas não é verdade. É interessante a gente observar quando Tiago nos fala na sua epístola que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E essa prática de confessar os pecados uns aos outros, é claro que ela não tem a intenção de dizer que nós temos condições de perdoar os pecados uns dos outros, mas ela pretende mostrar que nós devemos compartilhar as nossas lutas contra o pecado com outras pessoas. Aqui diz-se respeito à prática de você ter um amigo, de você ter um irmão, de você ter uma pessoa próxima, que essa pessoa ela vai ser alguém para quem você vai prestar contas. Alguém para quem você vai abrir o seu problema, abrir a sua situação, contar com o auxílio dela, pedir pela oração, pedir pela ajuda dela naquilo que você está vivendo, nas lutas que você está enfrentando, porque a partir de então essa pessoa se torna um parceiro seu, parceira sua naquela luta contra o pecado. É claro que nós precisamos fazer isso com alguém que seja de muita confiança, mas nós não podemos usar o fato de não poder confiar nas pessoas como desculpa para não termos esta pessoa nas nossas vidas. Nós precisamos buscar alguém, precisamos explicar para essa pessoa o que está acontecendo e buscar alguém que nós temos a certeza e temos a convicção de que ela pode nos ajudar em oração, em cobrança, nos ajudar sendo alguém que vai saber o problema e que vai se colocar ao nosso lado para que a gente consiga vencê-lo. Porque o corpo de Cristo é isso, nós nos ajudarmos mutuamente. Segunda sugestão que eu dou é a gente precisa mudar drasticamente os nossos hábitos. E quando eu digo drasticamente, eu digo você fazer aquela análise de onde estão os momentos, né, em que o pecado se apresenta como uma tentação maior para você e você mudar intencionalmente a sua rotina para que aqueles momentos passem a ser evitados na sua vida. Então, aqui é interessante uma coisa, não tem um problema em si nas coisas que estão diante de nós, mas as coisas passam a ter um problema quando elas são a ocasião para o pecado. Então nós devemos evitá-la. Deixa eu dar um exemplo. Se você tem uma questão com pornografia, se você está viciado em pornografia, você não consegue deixar isso. Então a pergunta começa a ser onde você acessa a pornografia. Qual canal você usa? Qual instrumento é usado para você para acessar isso? Vamos supor, eu tenho um computador e esse computador fica em um cômodo da minha casa em que eu tenho a minha privacidade respeitada. Então é um momento de mudança drástica de hábito. É o momento de tirar esse computador daí. É o momento de colocar esse computador em um local que todo mundo pode ver, que todo mundo pode enxergar e que eu vou me sentir menos à vontade para praticar o meu pecado. Nesse momento aqui é importante a gente dizer o seguinte: perceba que não existe nada de errado em si em o computador estar onde está ou em qualquer que seja a sua situação. Mas a gente precisa entender que situações extremas exigem medidas extremas, né? E a gente não pode ficar se consolando com esse tipo de coisa, tipo, não, mas não tem nada demais, o computador tá ali. Não, de fato não tem, mas a partir do momento que ele se torna uma ocasião para o seu pecado, você deve sim evitá-lo. Agora, eu queria trazer aqui uma sugestão de algo que não ficasse apenas no campo de coisas práticas, não é? Mas a gente trazer também e especialmente para o nosso relacionamento com Deus, que é o seguinte: você precisa buscar o Senhor. Nada disso vai funcionar se você não reconhecer que isso é uma luta espiritual, que essa é uma batalha que você tem que vencer lutando ela, tendo o Senhor ao seu lado. Então você deve certamente regar demais de oração esse seu momento, regar demais de oração essa sua disciplina, esse seu tratamento diante do Senhor. E eu acho que existem 3 coisas específicas que você pode buscar em oração diante do Senhor. Primeira delas, peça para que Deus te ajude a enxergar a gravidade do seu pecado. Porque a nossa tendência é, quando nós estamos praticando repetidamente um pecado, a gente começar a achar que aquilo não é tão grave como de fato é. Então não seja você o seu parâmetro, não seja você a pessoa que fala, não, para mim acho que não é tão grave assim, acho que não é tão... Não, peça para que Deus traga o sentimento no seu coração
de amar o que o Senhor ama e aborrecer aquilo que o Senhor aborrece, odiar aquilo que o Senhor odeia. Peça para que o Senhor te ajude a entender a gravidade. Se você não entende, e se você olha e você fala, para mim nem é tão sério assim, peça para que Deus te ajude a perceber, para que o Senhor trabalhe isso dentro de você. Segunda coisa que eu acho que é importante você buscar no Senhor também é buscar o Senhor especificamente pela pureza do seu coração. Peça para que o Senhor te ajude a esquecer coisas que você viu, tirar do seu coração coisas que estão dentro do seu coração, de repente momentos, de repente imagens e tudo aquilo que durante o tempo que você está viciado em determinada prática de pecado foi se acumulando dentro de você. O Senhor é capaz de realizar milagres nas nossas vidas. E o Senhor é capaz, mesmo de ações miraculosas como essa, de nos fazer esquecer de pecados que estão dentro de nós, ou de sequelas do pecado que ficaram dentro de nós. Então, você também pode e deve orar especificamente para que o Senhor te ajude a esquecer, tirar do seu coração aquilo que está dentro do seu coração e que está alimentando esse tipo de prática, esse tipo de pecado em que você se encontra aprisionado. E uma terceira coisa que eu acho que você pode orar especificamente por isso é justamente de você pedir para que o Senhor te ajude a sentir prazer nas coisas corretas. É muito mais do que você simplesmente evitar o pecado a todo custo, não é tentar evitar o canto da sereia, se acorrentar como Ulisses, né, no mastro do navio para não ouvir o canto da sereia. A força de vontade, ela não leva a gente muito longe. Então é muito mais uma questão de você entender que como seres humanos nós somos movidos pelo prazer. O prazer é aquilo que nos leva, nós caminhamos na direção daquilo que nos dá prazer. Então peça para que o Senhor mude aquilo que te dá prazer. Se você está viciado em um pecado porque você sente prazer neste pecado, peça para que o Senhor te ajude a deixar de sentir prazer no pecado e a começar a sentir prazer no Senhor. Quando nós olhamos o salmo em que Davi está confessando o seu pecado ao Senhor, né, o seu adultério com Betseba, o assassinato do esposo de Betseba, a questão que ele coloca ao Senhor, o pedido que ele coloca a Deus é: restaura em mim a alegria da salvação. Traz de mim de novo o prazer pelo Senhor, pela tua presença, pelas tuas coisas, pela tua causa. E é isso que nós devemos buscar também. Peça para que o Senhor tire o prazer nas coisas erradas e coloque o prazer nas coisas certas, porque aquilo que nós fazemos com prazer, nós fazemos com intensidade. E a ideia aqui é justamente que você deixe de sentir prazer no pecado e passe a sentir prazer nas coisas que o Senhor coloca diante de você. Então essas seriam algumas sugestões práticas que eu deixaria para a gente. Primeiro, busque ajuda de outras pessoas. Segundo, mude drasticamente os seus hábitos. E terceiro, peça coisas específicas para Deus. E nesse peça coisas específicas, coloquei outras 3 coisas, não é? Peça para que Deus te ajude a entender a gravidade do pecado, peça para que o Senhor purifique o seu coração e peça para que o Senhor te ajude a sentir prazer nas coisas que Ele também sente prazer, para que o seu prazer esteja alinhado com o prazer do Senhor. Perfeito, Tiago. Quero te agradecer por mais uma pergunta respondida e para os nossos ouvintes, quero ressaltar que nossos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras, então você consegue nos acompanhar também através do YouTube e peço também para que nos siga nas redes sociais, lá você consegue interagir conosco e nos enviar as perguntas. Muito obrigado pela sua participação até aqui e nos vemos na próxima semana.